Olá, eu sou Márcia Pauferro, professora e farmacêutica. Este é o quarto capítulo da websérie O Mundo é dos Micróbios e o tema de hoje é a descoberta dos antibióticos. Os antibióticos são medicamentos capazes de afetar o funcionamento de mecanismos vitais das bactérias, levando-as assim à morte e curando as doenças que elas provocam. Durante séculos, populações inteiras foram dizimadas por infecções, sem que tivéssemos a menor ideia de como curar essas doenças. Para você ter uma ideia, vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, a peste bubônica, doença transmitida pela bactéria Yersinia pestis. A peste bubônica matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia durante o século XIV. Essa doença é transmitida por uma bactéria que vive na pulga dos ratos e assim ela chega até os seres humanos. Segundo, a tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que também é conhecido pelo nome de bacilo de Koch. O bacilo de Koch se espalha pelo ar, através de gotículas que são expelidas durante a respiração ou pela tosse das pessoas que estão infectadas. A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas entre os anos 1850 e 1950. E, finalmente, o terceiro exemplo, a sífilis, doença provocada pelo Treponema pallidum. Essa bactéria é transmitida sexualmente e existem descrições da doença desde a Idade Média. Hoje, infelizmente, nós nos deparamos com o ressurgimento da tuberculose e da sífilis, mas essa já seria uma outra história. No momento, vamos nos concentrar na história que levou à descoberta do primeiro antibiótico. Tudo começou no início do século XX. Nessa época, Koch e Pasteur já tinham conseguido provar que existia uma relação entre as bactérias e as infecções. Eram elas que provocavam essas doenças. A essa altura, Joseph Lister também já tinha conseguido desenvolver o seu método de asepsia cirúrgica, que impedia a entrada dos micróbios nos pacientes recém-operados, salvando suas vidas. Se você quiser saber mais detalhes dessas descobertas, assista também ao capítulo 2 desta websérie. Mas agora que você está aqui comigo, aproveite e acompanhe este capítulo até o final. Peço também para você deixar o seu like, eu ficarei muito agradecida. Agora, vamos entender como tudo isso se conecta com a descoberta dos antibióticos. Então, no início do século XX, já se sabia que as infecções eram causadas pelos micróbios. Isso abria um vasto campo de pesquisa. Alguns se dedicavam a compreender melhor os mecanismos de defesa do organismo e outros se dedicavam a encontrar formas de combater esses invasores. O médico prussiano Paul Ehrlich se dedicava a estudar o comportamento das células frente aos corantes. Num dos seus experimentos utilizando seres vivos, ele observou que o azul de metileno era captado somente por alguns tipos de células e não penetrava em outros. A partir daí, ele desenvolveu o conceito de bala mágica e passou a buscar substâncias que fossem seletivas somente para os micróbios, do mesmo modo que os corantes fizeram com as células que ele observou. Ehrlich acreditava que essas substâncias, essas balas mágicas, poderiam encontrar o micróbio e destruí-lo, sem causar danos ao resto do organismo. Ehrlich chegou a desenvolver alguns derivados de arsênico para combater a sífilis. Isso ocorreu entre 1908 e 1912. Mas esses compostos eram muito tóxicos e logo eles foram abandonados por conta dos seus efeitos colaterais. Infelizmente, a bala mágica ainda parecia um sonho muito distante e o assunto só seria retomado 20 anos depois pelo médico escocês Alexander Fleming. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Dr. Fleming presenciou a morte de centenas de soldados, vítimas de infecções generalizadas por conta dos ferimentos de armas de fogo. Era muito frustrante para o médico ver como seus cuidados eram inúteis. Os micróbios matavam tanto ou mais do que os fusíveis e granadas. Em 1928, o Dr. Fleming voltou para Londres determinado a encontrar uma substância capaz de combater o Staphylococcus aureus, responsável por muitas das mortes que ele presenciou na guerra.
Ele cultivou essa bactéria em placas de cultura para poder estudá-la e observá-la de perto. Depois de intenso trabalho sem sucesso, ele decidiu fazer uma pausa de algumas semanas e abandonou as placas no laboratório. Quando ele retornou, ele observou que várias placas estavam com mofo. Antes de jogar tudo no lixo, ele notou que onde tinha crescido o bolor, não havia crescido Staphylococcus aureus. Fleming isolou o organismo do mofo e percebeu que se tratava do fungo Penicillium. Ele também observou que esse fungo produzia uma substância capaz de matar muitas das bactérias causadoras de infecções comuns no homem. Essa substância foi batizada de penicilina. O seu mecanismo de ação só foi compreendido muito tempo depois. Hoje nós sabemos que essa substância tem a propriedade de bloquear a produção de alguns componentes da parede celular das bactérias. Assim, quando a bactéria que tem esse antibiótico grudado nela se reproduz, ela não consegue produzir uma nova parede para as células filhas, que acabam estourando e morrendo. A descoberta da penicilina por Fleming dependeu da combinação de uma série de fatores ao acaso. Um fator decisivo foi o clima de Londres. Curiosamente, o calor e a umidade daquele verão foram muito acima do normal e levaram ao crescimento desse fungo específico. Fleming passou anos procurando uma fonte natural do penicillium, sem sucesso. Ele chegou a ser ridicularizado por colecionar objetos mofados na sua busca incansável pelo fungo. O interesse científico nesse bolor só seria retomado durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, os norte-americanos e os britânicos estabeleceram uma parceria e investiram pesado nas pesquisas para descobrir se realmente a penicilina funcionava. Em 1940, os cientistas Howard Florey e Ernest Chain conseguiram provar que havia resultados positivos em animais. As infecções estavam ceifando mais vidas do que a própria guerra nos campos de batalha, e assim a penicilina foi rapidamente introduzida nos soldados. O problema agora era outro. Era preciso aproximadamente 100 litros do caldo de crescimento do fungo para obter quantidade suficiente de antibiótico para tratar uma pessoa durante um dia. E um dia de tratamento não era suficiente, era preciso repetir várias doses do antibiótico para eliminar completamente a bactéria do organismo. Os cientistas quebravam a cabeça para tentar encontrar um meio de produzir penicilina em grande quantidade. Mas isso seria impossível sem conhecer a fórmula química completa dessa molécula. Nessa história cheia de homens famosos, eu te apresento a doutora em química Dorothy Hodgkin, injustamente esquecida na história da penicilina. Dorothy desenvolveu um método para fotografar moléculas, chamado de cristalografia com raios-x. Por este método, ela e o seu grupo de pesquisa na Universidade de Oxford conseguiram decifrar a estrutura química de várias substâncias importantes para a medicina, entre elas a penicilina, a vitamina B12, o colesterol e a insulina. Só para você saber, Dorothy trabalhava na mesma universidade em que está sendo pesquisada a vacina contra a Covid-19 neste momento. Dorothy foi pioneira em vários sentidos. Ela foi uma das poucas mulheres a atingir o nível de doutorado na universidade naquela época. Ela foi mais pioneira ainda ao continuar trabalhando após a maternidade e uma das poucas mulheres a ser nomeada para a Royal Society e receber um prêmio Nobel em Química. Em 1941, a penicilina passou a ser produzida e comercializada nos Estados Unidos, inaugurando assim uma nova era da medicina, a era dos antibióticos. Ao decifrar a estrutura da penicilina, Dorothy Hodgkin tornou possível o desenvolvimento de uma grande variedade de versões semissintéticas da penicilina nos anos seguintes. Essas versões deixaram a molécula de penicilina mais estável e mais poderosa contra uma gama cada vez maior de bactérias. Esses produtos são chamados na área farmacêutica de antibióticos de amplo espectro. Com o tempo, os cientistas investigaram outros fungos e leveduras e descobriram outras classes de antimicrobianos que conseguiam combater cada vez mais espécies de bactérias. Os antibióticos trouxeram uma nova esperança para muita gente, que antes estava condenada à morte ao contrair uma infecção. Isso fez com que a expectativa de vida mundial desse um grande salto. Claro que esse aumento da expectativa de vida não foi resultado exclusivo da introdução dos antibióticos. Na verdade, a nossa saúde depende de vários fatores, mas o acesso às tecnologias em saúde e a melhoria das condições de vida são os fatores mais importantes pelo aumento da expectativa de vida observada nas últimas décadas.
A partir da segunda metade do século XX, surgiram várias tecnologias em saúde que transformaram as nossas vidas. Essas tecnologias incluem as vacinas e os medicamentos. Além dos antibióticos para combater as infecções a partir dos anos 40, na década de 50 também tivemos grandes avanços no tratamento de outras doenças, como a hipertensão e a diabetes. Essas doenças não têm nada a ver com os micróbios, porém, antes dos anos 50 não havia nenhum meio de controlá-las e as pessoas com diagnóstico de diabetes ou hipertensão estavam condenadas a morrer em pouco tempo. Agora, fazendo um parênteses, para saber se você tem diabetes ou hipertensão, só passando por uma avaliação médica. No começo, essas doenças podem passar desapercebidas. Quanto antes você souber e começar a se tratar, melhores as chances de ter uma boa qualidade de vida e menores as chances de desenvolver complicações. Visite o médico regularmente, não espere ficar doente, tá ok? No caso do diabetes, só mais uma coisa, não podemos deixar de citar a contribuição de Dorothy. Afinal, foi ela quem desvendou a estrutura da insulina. A insulina é o hormônio que regula a taxa de açúcar no sangue para que as nossas células recebam esse nutriente nas quantidades adequadas. A produção de insulina está comprometida nos pacientes com diabetes. Então, ao conhecer a estrutura química dessa substância, ela abriu caminho para o desenvolvimento de vários medicamentos, inclusive a insulina sintética. Agora, voltando aos fatores que contribuíram para melhorar a nossa saúde e viver mais. Além do acesso às tecnologias em saúde, o segundo fator decisivo foi a melhoria das condições de vida, onde eu destaco a questão do saneamento básico. A água ela pode carregar muitos micróbios, portanto, o acesso à água potável e a canalização dos esgotos pode salvar muitas vidas. Mas as pessoas não se preocupavam com isso até o século XVIII. A Inglaterra, para vocês terem ideia, foi pioneira na canalização dos esgotos em Londres, e isso aconteceu só em 1815. Em Paris, os esgotos começaram a ser lançados em redes coletoras só depois de 1880, e com certeza aqui na América Latina e no Brasil isso aconteceu muito tempo depois. Hoje, felizmente, a maioria da população mundial tem acesso à água potável e à coleta de esgoto. Claro que o aumento da expectativa de vida foi mais significativo nos países desenvolvidos, porque a desigualdade social ainda é a doença mais mortal e mais difícil de combater. Mesmo assim, avançamos bastante. Nos anos 40, a expectativa média de vida do brasileiro era por volta de 45 anos. Em 2018, essa expectativa passou para mais de 76 anos. A expectativa de vida quase dobrou, para minha alegria, senão eu não estaria gravando este vídeo. Mas voltemos aos antibióticos, que é o nosso tema de hoje. A descoberta da penicilina foi um marco muito importante na história, mas a humanidade não está livre das bactérias. Eu já falei anteriormente que as bactérias estão entre os primeiros seres vivos do planeta. Vamos recordar o que isso significa. Estamos falando de seres que sobreviveram aos grandes fenômenos de extinção global, a era do gelo, a queda dos meteoros, as erupções vulcânicas e tudo mais. Como é que eles sobreviveram até hoje? Isso aconteceu porque elas possuem uma alta capacidade de se multiplicar e de sofrer mutações. As bactérias elas se multiplicam aos milhares, de forma muito rápida. É bastante comum que nesse processo ocorra algum erro na hora de copiar o código genético. Esses erros ocorrem ao acaso. É importante que você saiba que esse processo é aleatório. A maioria dos erros é desastroso. Quando um erro grave acontece no DNA, esse pequeno manual de instruções que vai dentro de cada célula, simplesmente ela não funciona direito e morre. Mas alguns desses erros podem gerar bactérias mais bem adaptadas ao ambiente em que elas vivem. Essas mutações podem tornar essas bactérias mais resistentes às altas temperaturas, por exemplo. Também podem deixá-las resistentes aos ambientes que foram modificados pelo homem com a introdução dos antibióticos. Cada vez que bactérias são expostas a um antibiótico, bactérias resistentes podem sobreviver e transmitir essa vantagem para as gerações seguintes. Pior ainda, as bactérias elas podem transmitir os genes de resistência não só para suas descendentes, mas também para bactérias de outras espécies. Atualmente já foram identificadas algumas bactérias chamadas de superbactérias, porque elas adquiriram vários genes de resistência e sobrevivem a diversas classes de antibióticos. As bactérias resistentes elas só vêm aumentando com o tempo, mas a descoberta de novos antibióticos não tem seguido o mesmo ritmo.
O último antibiótico descoberto, com uma estrutura química totalmente nova e diferente, é a linezolida, que foi descoberta em 2001. De lá para cá, não surgiu mais nenhuma grande novidade no mundo todo. Calma, nem tudo está perdido. A descoberta de Fleming não foi em vão. A resistência bacteriana ela pode ser contida se nós usarmos o nosso arsenal de uma forma mais racional. O grande problema é que os antibióticos têm sido usados de forma indiscriminada. Eles só deveriam ser usados nos casos em que o médico diagnosticou uma infecção. É importante que o tratamento seja seguido à risca. Não tome nem a mais e nem a menos. Como farmacêutica, eu já vi muita gente tomando errado e o pior, usando antibiótico quando não precisa. Para tratar uma gripe, por exemplo. A gripe ela é causada por um vírus. Os vírus não têm os mesmos alvos que os antibióticos atingem nas bactérias. Então, se você tomar um antibiótico para tratar de uma gripe, o máximo que você vai conseguir é uma bela dor de barriga. Sabe o que mais? Nenhum antibiótico é aquela bala mágica que Ehrlich idealizou no século passado. Eles são seletivos contra as bactérias, sim, mas ainda assim eles afetam um pouco o resto do nosso organismo. A maioria dos antibióticos, ele sobrecarrega os rins e acaba eliminando também aquelas bactérias boas que convivem conosco de forma harmônica, a chamada flora bacteriana. Então, quando os antibióticos matam as bactérias da nossa boca, por exemplo, elas abrem espaço para os fungos, que ocupam a boca e causam os famosos sapinho, aquelas manchas brancas na boca. Outra coisa que pode acontecer, as bactérias podem ser destruídas no intestino, então o antibiótico acaba com a flora intestinal, abrindo a porta para bactérias patogênicas que podem causar diarreias. Enfim, usar antibióticos desnecessariamente só vai aumentar as chances de desenvolver os efeitos colaterais, como esses exemplos que eu citei. E vai também criar novas oportunidades para surgirem linhagens de bactérias resistentes. O nosso organismo, ele é uma máquina que tenta trabalhar em perfeito equilíbrio. Toda vez que você introduz uma substância química estranha nele, você afeta esse funcionamento. Os medicamentos eles devem ser tomados somente quando necessário, sempre com a orientação de um médico ou um farmacêutico. Quero aproveitar para te fazer um alerta. Eu falei tanto que os antibióticos podem sobrecarregar o organismo que você pode ter a brilhante ideia de querer parar de tomá-lo assim que melhorarem os sintomas. Isso está certo? Não, errado. Não faça isso. Se você usar os antibióticos em doses menores ou por um tempo menor do que aquilo que ele foi receitado, isso só vai servir para selecionar bactérias mais fortes. Alguns dias depois daquela aparente melhora que você sentiu, essas resistentes vão tomar conta do seu organismo e te provocar uma infecção mais grave e mais difícil de combater. A melhor coisa é fazer o uso racional dos antibióticos. Isso significa usar pelo tempo certo para a doença certa. Assim, nós vamos conseguir retardar o surgimento da resistência bacteriana. Mas, se nós continuarmos fazendo tudo errado, as projeções indicam que a partir de 2050, mais de 10 milhões de pessoas vão morrer por ano por conta das infecções provocadas por superbactérias, aquelas que nenhum antibiótico conhecido consegue eliminar. Então, preste atenção, eu vou te falar o que você pode fazer para ajudar a combater as bactérias causadoras de doenças. São algumas coisas bem simples. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu vou falar mais uma vez, só tome antibióticos quando forem receitados pelo médico. Não se automedique. Se você tiver dúvidas sobre a forma de tomar esses medicamentos, converse com um farmacêutico. É um direito seu receber a assistência desse profissional, que deve estar à sua disposição nas farmácias, drogarias e postos de saúde durante todo o horário de funcionamento. Não confunda o farmacêutico com o balconista. O farmacêutico é um profissional de nível superior, que estudou no mínimo 4 anos na faculdade para entender o funcionamento do organismo e a ação dos medicamentos. Então, conte com a ajuda dele para saber como tomar corretamente os medicamentos. Agora, a principal atitude que você pode ter para combater os micróbios patogênicos é muito mais simples do que isso, é se prevenir. A prevenção é sempre muito mais fácil do que tratar doenças. Então, olha quanta coisa você pode fazer para se prevenir contra infecções. Redobre os seus cuidados de higiene, lave as mãos com água e sabão, escove bem os dentes, tome banho diariamente, lave os alimentos antes de consumi-los, evite as aglomerações e os ambientes sem ventilação. Tomando esses cuidados de higiene, você vai eliminar boa parte dos vírus e das bactérias que poderiam invadir o seu organismo.
Mantenha a sua carteira de vacinação em dia. A vacina é a única arma definitiva contra os micróbios. Existem diversas vacinas fornecidas pelo SUS. Essas vacinas elas são gratuitas e podem ajudar a prevenir uma série de infecções causadas por bactérias e vírus. Então se proteja. Para saber mais sobre as vacinas, eu te convido a assistir também o capítulo 3 desta websérie. Depois você procura aqui no nosso canal, tá bom? Bom, neste capítulo 4 da websérie O Mundo dos Micróbios, eu te apresentei os antibióticos, uma arma que revolucionou o combate às bactérias. Espero ter conseguido mostrar o quanto eles são importantes e que, se forem bem utilizados, eles vão continuar salvando milhares de vidas nos próximos anos. Na descrição do vídeo eu vou indicar alguns links se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. Agora, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like. No próximo capítulo, vamos falar sobre o tratamento no combate aos vírus. Tratamentos contra os vírus são ainda mais limitados. Por isso que uma pandemia como essa do coronavírus que estamos enfrentando em 2020 é tão preocupante. Se inscreva no canal Prof. Márcia Pauferro. Assim, você não perde a continuação desta série O Mundo dos Micróbios. Até o próximo capítulo.